Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial para a mãe de Maitê Proença. Já peço que vocês comentem bastante nesse vídeo, comentem mesmo, compartilhem e não esqueçam de deixar o like e verificar se vocês estão inscritos. Assim vocês ajudam o nosso canal. Na década de 70, Maitê Proença, com apenas 12 anos de idade, vivenciou uma grande tragédia na sua família. A sua família, pessoal, era tipo aquela família tradicional que estava sempre junta, mas infelizmente uma tragédia veio a abalar essa relação. A mãe de Maitê Proença, ela infelizmente teve a vida interrompida pelo seu marido, o Augusto, pois ele achava que ela estava tendo um caso com um professor dela. E por achar isso, ele interrompeu a vida dela com vários golpes de arma branca. Isso destruiu totalmente a família. Ele foi julgado e no primeiro julgamento ele não foi condenado, pois ele alegou legítima defesa. Ou seja, ele alegou, pessoal, que ele estava defendendo a sua honra. E por isso, na década de 70, não foi condenado. Logo em seguida, teve um segundo julgamento e, usando a mesma alegação, ele não foi condenado. Com isso, pessoal, passou-se alguns anos e no ano de 1989, o Augusto, perturbado, ficou totalmente louco, segundo relatos, pelo que havia acontecido. Ele acabou interrompendo a própria vida. Logo depois que o pai de Maitê Proença interrompeu a própria vida, o seu irmão também interrompeu a própria vida, aumentando assim a tragédia na vida daquela família. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela história e a memória da Maitê Proença, da sua mãe e de toda a sua família. O que nós buscamos nesse vídeo é apenas informar e trazendo tudo com o maior respeito. Deixem aí nos comentários se vocês já conheciam esse caso e se eu também esqueci de falar alguma coisa relevante na história. É porque pouca gente sabe, e eu vou falar aqui, que é o seguinte: ela teve a mãe assassinada pelo pai numa discussão, ela tinha 12 anos de idade. Você imagina passar por um problema desse? Ela perdeu depois um irmão e ela nunca perdeu serenidade, força de vontade, perseverança, dignidade. Esta é uma das mulheres mais incríveis e fortes que eu conheço. E quando o meu pai fez o que fez, e que me tirou a pessoa que eu mais amava na vida, ele perdeu a cabeça. Foi tentar se arrumar, na verdade. E eu fui morar nesse pensionato luterano, que foi muito complicado, porque eu vinha de uma família de ateus. Meus pais não acreditavam em Deus. Não se falava nesse assunto na minha casa. Eu fui parar num lugar onde só se falava nisso. Cantava-se louvores a Deus às 7 horas da noite. E eu me entendia com aquele universo onde havia o pecado, noções de coisas que não tinham na minha vida. Não tinha pecado na minha vida. Passou a ter mas passou a ter também muito amor. Eles me deram muito amor. Eles me deram muito afeto. Era um lugar onde tinha 30 crianças, que todas essas crianças ficavam lá porque os pais estavam pelo Brasil sendo missionários. E depois um dia eu fui bater, eu me indispus com um missionário mor lá, e por causa dessas coisas de pecado e porque ele tinha uma cabeça assim, apesar de ser uma pessoa muito amorosa, e eu fui-me embora de lá e bati na igreja, que era dos luteranos, e fui direto para a igreja. Fui direto para a igreja. Aí eu bati lá na porta da igreja, na torre da igreja, abri o padre, eu falei: você não é padre? Eu não tenho lugar para morar, eu não posso morar aqui. Você, padre, tem que fazer caridade, não é? Aí ele olhou para mim e falou: então tá bom. Fui lá, peguei minhas coisinhas e fui morar com o padre. Fiquei 1 ano com o padre. O padre virou o melhor amigo do meu pai, que era ateu. Então, meu pai ia lá almoçar e eles foram virando, era uma amizade que ninguém compreendia. Eu, durante toda a minha carreira, quando eu me tornei uma pessoa pública, eu nunca quis falar sobre essas histórias, porque eu acho que todo mundo tem sua história,
Todo mundo tem tristezas na vida. E não é assim que se faz uma carreira, derramando suas tragédias, escancarando ela na cara dos outros, fazendo com que as pessoas sintam pena de você. Você tem a sua história e você tem que fazer o melhor dela. Eu acho que se a gente está falando disso hoje, e que vocês abriram isso, e eu então sou obrigada a falar nisso, que em geral eu tento ser mais discreta com essa história, mas eu acho que tem algumas pessoas, quando acontece alguma coisa grave na vida delas, elas ficam lá se lamentando, criando rancor, fazendo o rancor crescer, ficando com ódio do mundo e se sentindo injustiçadas. Elas não conseguem mais olhar em volta e ver o que está acontecendo em torno delas. Elas têm um palmo na frente do umbigo e mais nada, elas ficam cercadas de si. Outras pessoas, por algum motivo que eu não sei qual conseguem sublimar, pegar aquilo e transformar numa coisa que não é boa, porque dor dói, né, para todo mundo. Mas você pega e sai daquele lugar, não é sem dor, você vai lá, bate lá no fundo do poço, porque se fingir que não está doendo também não resolve. Você tem que ir lá, tem que bater lá no fundo do poço e depois sair e tentar fazer alguma coisa com a sua vida. E só tem essa força, os amigos podem ajudar, a religião pode guiar, o esporte te dá algum entusiasmo, a psicanálise pode te auxiliar, mas essa força está dentro de você, todo mundo tem. Então você vai lá, cata e se vira. A mãe da Maitê Proença, pessoal, está sepultada no cemitério Araçá, aqui em São Paulo, que fica nas Clínicas. Vocês podem ver, esse aqui, ó, é o túmulo onde ela está sepultada. É o túmulo da família Proença. O nome da mãe da Maitê Proença, pessoal, é Margot Proença Galo. Ela nasceu no dia 3/5/1932 e faleceu no dia 7/11/1970. Com apenas 38 anos de idade. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Essa é a nossa homenagem para a mãe da Maitê Proença, né? Uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela história e pela memória dela. Não poderíamos deixar de estar aqui prestando essa homenagem para essa mulher que merece tanto ser homenageada pela história de vida dela. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje.